seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Já parou para analisar a vida de um caramelo? Você sabe o que é caramelo, queridos? Um cachorro vira-lata que é patrimônio nacional. Eu fiquei analisando a vida de um caramelo deitado na rua, no nosso caminho para cá. E o Espírito Santo comunicou algo ao meu coração. A palavra fala sobre os pássaros, sobre os lírios do campo, mas a nova versão do Tiago fala sobre o caramelo. Então você já viu um caramelo preocupado com o dia de amanhã? Eu nunca vi. Ele tem a certeza que algum porteiro vai botar comida para ele. Ele tem a certeza que vai ter água. Ele tem certeza que ele não vai passar frio. Já parou para pensar? Lá em casa a gente tem um caramelo, né? Nossa querida Nala. E queridos, Gabriel fala que eu mimo ela o dia inteiro. Papel de avô, né? Cachorra do Gabriel. E eu dou laranja, eu dou maçã, eu dou banana, eu estou fazendo batata, eu dou as cascas de batata para ela. E ela usufrui. Olha, faço, com o maior prazer, ela se amarra, ela gosta pra caramba. Depois eu levo lá para você consertar as besteiras que eu estou fazendo. Mas ela, toda vez que eu estou fazendo alguma coisa, ela para do meu lado. E ela tem certeza que ela vai usufruir do melhor. Não sei se para ela, para a gente é bom. É banana, é maçã, é laranja, seja o que for que eu estiver comendo. Ela sabe que ela vai para o meu lado, vai sentar ali e ela vai usufruir do melhor. Eu não vou comparar as nossas vidas com a de um caramelo, querido. Mas será que a gente está sentado do lado da nossa posição à mesa e usufruindo dessa totalidade? Sabendo que o nosso Pai, Ele vai nos dar o que é melhor. Ele vai satisfazer as nossas necessidades. Ele não vai deixar nada de lado. Enquanto eu lia o tema de hoje, a gente está falando sobre uma vida de fé. E, queridos, eu nunca entendi Hebreus 11:1. Eu, como falei aqui, eu sou uma pessoa literal, extremamente visual. Então, eu preciso que seja uma coisa bem ilustrada para que eu possa entender aquilo que está querendo ser dito. E certa vez eu pedi para Deus me trazer mesmo uma visualização do que é Hebreus 11:1. E ele me levou para eu falei isso na mentoria, na aula Oração da Fé. A gente vai passar pela Oração da Fé hoje. E enquanto eu pedi para ele essa ilustração, ele me levou para dentro de um estande de vendas de um condomínio, um apartamento. Eu não sei se alguém tem aqui que é corretor de imóveis, já vai entender, amém? E aí, certa vez, ele me colocou lá dentro e eu estava desejoso de comprar um imóvel, comprar um apartamento, comprar uma casa naquele lugar. E eu chego naquele estande e a gente vê naquele estande a maquete, a gente vê naquele estande o apartamento decorado, tudo preparado para que a pessoa que está chegando naquele lugar usufrua da experiência daquele ambiente, correto? Até aqui? E aí, beleza, eu sentei lá com o corretor, fiz todas as negociações e resolvi comprar aquele imóvel, resolvi comprar aquela casa. E aí assinei a promessa de compra e venda, assinei a documentação, comprei à vista porque eu sou rico e próspero. Amém? A gente está aqui para isso, comprar as casas e os carros à vista. Amém? Organize a sua vida financeira para tal. E enquanto eu estava comprando aquele imóvel, assinando aquele documento, eu pedi para ele, logo depois de finalizar, eu falei assim, agora eu quero lá ver a casa. E aí ele virou para mim e falou o seguinte, olha, a sua casa ainda não está pronta, mas eu vou te levar até o terreno. Eu falei, como assim? Eu estou vendo tudo pronto aqui. Ele mas a sua ainda não está pronta. Chegamos diante daquele lote que eu comprei com ele, e aí ele começa a descrever aquilo que eu vi lá na maquete, ou aquilo que eu vi lá no stand, ele começa a descrever o que era a casa que eu comprei. Entenda, eu já tinha a promessa de compra e venda, eu já tinha pago por aquilo, mas ainda não era algo material, ainda não era algo visivelmente real, mas eu já era posse daquilo que eu tinha feito naquele lugar. E quando o Senhor tratou comigo sobre fé, Hebreus 11, eu vou pedir para que o pessoal da mídia bote aqui a Hebreus 11:1 na Bíblia Amplificada, a gente vai ver o seguinte, Hebreus 11 fala, agora a fé é a garantia, é o título de propriedade
confirmação das coisas esperadas, que é divinamente garantidas. Pode passar? E a evidência das coisas que não são vistas, a convicção de sua realidade. A fé compreende como fato o que não pode ser visto ou ser experimentado pelos sentidos físicos. Então, ou seja, quando eu olho fé com base nesse texto e aquilo que eu estava vendo naquele ambiente, naquele stand de vendas, eu consigo entender que a minha escritura, aquilo que eu assinei diante ao corretor, me deu propriedade de algo que ainda não existia. Mas já era algo certo, já era algo real. E Deus me mostrou isso. A fé, querido, nada mais é do que você saber por dentro que aquilo que ainda não se materializou vai se tornar uma realidade. E você vai ter a esperança nisso. Por quê? É algo que Deus prometeu para você. Nós somos muito bem explicados sobre fé, sobre tudo aquilo que a fé envolve nesse lugar, nessa igreja. Graças a Deus por isso. Mas quando eu vou analisando fé, quando eu vou buscando cada vez mais me introduzir nesse ambiente, eu vou vendo que a fé torna tudo possível. Né? A gente vê isso lá em Mateus, no capítulo 17, abre comigo aí. Mateus, capítulo 17, versículo 20. Mateus 17, 20. A gente vai ver o que a palavra fala. Mateus 17, 20 fala: E ele lhe respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé, pois na verdade vos digo, se tiveres fé como o grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Marcos, no capítulo 9, 23, fala: Ao que lhe respondeu Jesus: Se pode, tudo é possível ao que crê. E aí a gente vê exatamente isso. A fé é isso. A fé é aquilo que na realidade você para analisar e fala assim: se eu tiver fé, se eu acreditar nas promessas de Deus, eu vou crer que aquilo que é uma realidade no âmbito espiritual já vai se tornar realidade no natural. A gente aprende nesse lugar que nós temos 3 tipos de fé. A fé natural, que é a nossa fé através dos nossos sentidos físicos, através dos nossos olhos, ouvidos, da nossa pele. Eu acredito que passa uma energia elétrica nesse ambiente, a ponto das luzes estar acesas, porque eu estou vendo. É a fé natural. Nós temos a fé do coração, que é a fé que Deus repartiu quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vem morar dentro de nós, e a partir desse momento existe o repartir da fé conosco. E tem um dom da fé, os nossos evangelistas que fluem mais nisso, que é um dom do Espírito, né? Que é aquilo que a gente entende e aprende nesse lugar. Que o dom da fé é algo que sobressai a nossa realidade. É algo que Deus quer fazer através de nós. É aquilo que muitas das vezes existe a manifestação da cura sem que a pessoa que está enferma usufrua disso. São os 3 tipos de fé, querido. Mas é interessante também que a fé precisa ter uma ação. A gente vai ver isso, a gente aprende aqui na mulher que tinha um fluxo de sangue, né, que ela teve uma ação. Ela ouvia falar de Jesus e de tudo aquilo que Jesus pregava, e ela falou, né, consigo mesma: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela teve fé, ela ouvia e colocou em ação. A gente aprende isso nesse lugar. Pô, Tiago, por que dessa retrospectiva? Querido, porque não tem como a gente ter uma vida de oração de fé se a gente não entender fé. Eu vim aprender sobre isso desenhando ou montando a apostila da mentoria. Eu falo para o pessoal ali, eu nunca fui tão ministrado através da preparação dessas apostilas, porque a gente mergulha numa realidade que muitas das vezes para a gente já é algo que passou. Fomos alunos do Rema, nós ensinamos nos discipulados, ensinamos para os departamentos infantis, nós fazemos um monte de coisa, mas existem coisas que a essência a gente nunca pode esquecer, nunca pode se afastar. E quando a gente vai estudar sobre isso, para preparar material, a gente vai vendo as pérolas preciosas que tem. Então, para que eu tenha uma vida de oração de fé eficaz, eu tenho que viver isso na prática. Eu tenho que passear pelos estandes de venda, comprar as minhas casas e saber que daqui a pouco ela vai se tornar realidade. Amém? A gente sabe nesse lugar que existe o inimigo da fé. Pastor Josias falou hoje pela manhã, que é a dúvida, o medo. Isso tudo atrapalha uma vida de oração de fé, para que seja eficaz e dê resultado. Olha que interessante. Eu quero botar uma imagem
Bota uma imagem para mim aí do nosso querido The Rock. Um dia eu chego lá, ou não. Mas olha que interessante que eu gostei dessa imagem aqui. Quando a palavra fala que nós recebemos uma porção de fé, quando nós aceitamos a Jesus, ele fala o seguinte em Romanos 12, capítulo 12, versículo 3. Pode deixar a imagem aí. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um de nós. Esse aqui sou eu quando aceitei Jesus, não a figura. Mas essa era a porção de fé que eu tinha. Eu recebi a minha porção de fé. Aceitei Jesus e chegou aqui, pronto, a porção de fé. Mas olha que interessante, essa figura é totalmente diferente dessa. Não é a mesma pessoa, não é a mesma essência, a mesma natureza, mas existe uma evolução até que se torne esse ser humano. Quando a gente recebe Jesus, essa é a porção de fé. A gente recebe algo que de repente pode até ser pequeno para aqueles que já estão na estrada há muito mais tempo. Mas conforme o tempo vai passando, essa figura, ela vai crescendo. E aí aqui começa, de repente, esse adolescente a já pensar no seguinte: eu preciso desenvolver, eu quero malhar, eu quero me alimentar bem. E aí ele começa a evoluir. Por quê? Ele começa a estimular dentro dele o desejo de crescimento. E aí isso vai conforme o tempo passando, até que ele se torne esse ser humano aqui, que um dia, quem sabe, chegaremos lá. Pode tirar essa imagem aí. Mas o que eu quero trazer com isso? Sabe, querido, a palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é ministrada através das ministrações que estão aqui. A palavra de Deus, ela chega aos nossos ouvidos através de outras ministrações que nós temos nos nossos canais. A palavra de Deus é ministrada através da sua própria palavra, a leitura dela. Então, ou seja, o Tiago inicial, que chegou aqui em 2009, com a sua pequena porção de fé, é totalmente diferente do Tiago de 2025. Por quê? Ele começou a malhar a sua fé, até que ela chegue aquilo que Deus tem como missão para mim. Isso é um processo. Para quê? Para que eu possa colocar em prática aquilo que Deus tem para a minha vida. Amém? Aí a gente vai ver em Judas, capítulo 1, versículo 20. Abre comigo lá no livro de Judas, 1, 20. Que a gente vê a importância disso. Judas 1, 20 fala: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. É uma outra forma de você edificar a sua fé, de você fazer com que a sua fé fique fortalecida, cresça dentro de você. Essa palavra edificando-se, ela fala o seguinte: ela é construir sobre, é algo para terminar a estrutura da qual a fundação já foi colocada. O Espírito Santo já está dentro de nós. Agora a gente vai estimular isso, para que a sua fé cresça e evolua. Amém? E Tiago, como eu coloco a minha fé em prática através da oração? Vamos lá comigo, eu vou pedir também a mídia para me ajudar. A gente utiliza nessa igreja a Bíblia Almeida Revista Atualizada, é a nossa base. E aí por isso eu trouxe esses textos aqui na Amplificada, porque ela traz algo um pouco mais profundo no conhecimento. Marcos capítulo 11, versículo 23, a gente vai ver o seguinte: garanto-vos e digo-vos solenemente, qualquer que disser a esse monte, ser levantado e lançado no mar, e não duvidar, em não duvidar no poder ilimitado de Deus, mas acredita que o que ele diz vai acontecer, será feito por ele, de acordo com a vontade de Deus. Por essa razão, estou lhe dizendo, tudo o que você pedir em oração, de acordo com a vontade de Deus, acredite com confiança que você o recebeu e ele será dado a você. Você percebe que existem algumas palavras-chave? A gente não pode duvidar no nosso coração. O pastor Jesus falou sobre isso aqui mais cedo, que quando a gente duvida, a gente tira Deus do seu lugar de trono. A gente rebaixa a Deus, achando que as nossas questões são maiores do que Ele. Como falamos aqui através do louvor agora, do último que nós cantamos. E isso é interessante por quê? Porque Ele já disse que vai acontecer. A palavra em Marcos 11, 23, 24, ela fala de algo que nós já recebemos. Ainda não vamos receber, já nos foi dado. E para isso, querido, essa certeza, essa realidade, numa oração de fé, faz com que você corra com velocidade.
que você tenha exatamente aquilo que você pede, porque vai estar alinhado à palavra. A gente vai ver mais à frente o que a palavra dúvida fala, e na realidade a gente vai ver isso no Vine, que a dúvida significa estar sem um caminho certo. A gente vai ver que são estar em dois caminhos ao mesmo tempo. O pastor fala sobre isso aqui, né? Sobre a questão do Alice no País das Maravilhas. A Alice é perguntada: para onde você vai? Aí ela fala: não sei. Aí a pessoa lá, eu nunca vi, não lembro de ter visto esse desenho, esse filme, mas para qualquer caminho que você escolher, você vai te levar, porque tu não sabe para onde você quer ir. E de certa forma é isso, é você vacilar entre dois caminhos. Isso é dúvida. E queridos, o pastor Jesus falou sobre isso aqui mais cedo. Nós não fomos chamados para ter medo, né? A gente tem o medo da preservação, foi dito hoje pela manhã, que é o medo da segurança, mas também existe o medo que é um espírito, e é esse medo que nós não devemos dar atenção. Nós não devemos duvidar do que a palavra fala, porque é algo inspirado, e ela vai te direcionar você. Para isso, querido, você vai ver com que a sua oração de fé aconteça. Amém? Um outro texto também na Bíblia Amplificada, está lá em Mateus, no versículo 17, no capítulo 17, versículo 14, que fala: quando eles se aproximaram da multidão, o homem se aproximou de joelho, ajoelhando-se diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque ele é lunático e sofreu terrivelmente, pois muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água, e eu o trouxe aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu: geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Quanto tempo devo aturar vocês? Traga-o aqui imediatamente. Então, traga-o aqui para mim. Jesus respondeu, repreendeu o demônio e ele saiu dele. E o menino foi curado imediatamente. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, e perguntaram: por que não pudemos expulsá-lo? Ele respondeu: por causa da sua pouca fé, sua falta de confiança no poder de Deus. Muitas das vezes a gente está orando através da oração da fé, como também é conhecida a oração da fé como oração de petição, e a gente não vê as coisas acontecendo. Não é verdade? Quantas vezes vocês oraram sobre algo e não aconteceu? Comigo acontece de vez em quando, querido. Só eu então, né? Pai, me perdoa em nome de Jesus. Só acontece comigo. Não, querido. Às vezes eu estou colocando a oração da forma errada. A gente ensina na mentoria, e é muito engraçado, toda vez que a gente acaba um módulo, a gente vai fazer a oração daquele módulo que a gente aprendeu, né? A oração no nome de Jesus. Na quarta-feira a gente ora a oração no nome de Jesus, e assim sucessivamente. E aí é muito interessante que durante essa oração, as pessoas começam a orar a oração da fé, a oração de concordância, a oração de entrega, ora tudo, menos a oração no nome de Jesus. Aí a gente volta lá: não, querido, hoje é para orar somente a oração no nome de Jesus. Mas Tiago, eu orei a vida toda assim. Tá certo, não tá errado, mas hoje a gente está aprendendo sobre oração no nome de Jesus. E aí por que a gente ensina isso? Porque, querido, no momento, dependendo da situação, você vai ter que saber que tipo de declaração você vai dizer. Sabe que muitas das vezes a pessoa tem o hábito de falar achando que está falando fé. Fala assim: pai, se for da sua vontade, faça isso, achando que aquilo é uma declaração de fé. Mas não é. Esse tipo de declaração faz parte da oração de consagração, de louvor e adoração. Ela está se consagrando. Lembra da oração de Jesus no Getsemane? Pai, se for da tua vontade, mas que não faça a minha e sim a sua. É a oração de consagração. Jesus estava se consagrando. A oração da fé, ela vai depender do que a Bíblia diz sobre nós e aquilo que nós acreditamos. Se eu não sei o que Deus quer sobre a minha vida ou para a minha vida, a minha oração da fé não vai ser uma oração eficaz. Por quê? Porque eu não vou saber. A palavra fala que nós já somos curados, não é assim? Jesus veio, foi colocado naquele madeiro, sofreu tudo o que sofreu. Está lá em Isaías 53:5, né? Que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E tá tudo escrito lá. E aí quando a gente vai orar por uma enfermidade, a gente fala: pai, se for da sua vontade, que se manifeste. Querido, eu posso ver Deus sentado no trono, Jesus aqui do lado dele, e aí Jesus está falando assim: pai, eu já ensinei a ele. Desconcentrou? Calma aí. Pronto, esqueci, era para botar a minha mais discreta hoje. Então Jesus está aqui, Deus está sentado, Jesus está aqui do lado. Ô pai, eu mereço. E aí nesse cenário, volta aqui Jesus, Deus sentado.
E eu estou aqui embaixo orando, Pai, me cura dessa doença, me cura dessa doença. E aí Jesus vira para Deus e fala assim, mas eu já curei. Por que ele está pedindo isso? Ou seja, eu não sei o que a Bíblia diz sobre mim. E aí a minha oração da fé não vai poder ser eficaz. Quando a gente sabe o que a palavra fala sobre nós, e a gente declara da forma certa, ou pede da forma certa, você vai ver resultado na sua oração. Amém? E isso é uma prática diária, queridos. Isso é uma realidade para o nosso dia a dia. Então, diante de uma falta, o que você declara? Pai, a tua palavra fala que tudo já foi providenciado. A tua palavra diz que o Senhor já me abençoou com toda sorte de bênção. Eu não aceito a minha despensa vazia. Eu declaro essa despensa cheia, recursos financeiros chegando. Isso é fé em prática. Porque eu sei o que a Bíblia diz sobre mim. A palavra fala que nós somos reis e sacerdotes, que Ele nos escolheu. Por que eu estou hoje declarando através da minha oração, talvez de uma forma de coitadismo? Não, querido, algo está errado. Aí você pode falar assim, mas pastor, eu estou nessa igreja tem 30 anos, eu oro e nada acontece. E aí muitas vezes você pergunta, uma pergunta simples, mas o que tu está declarando, varão? O que tu está dizendo? Sabe, eu acho interessante. Eu lembro que quando a mentoria nasceu no nosso coração, quando o Senhor falou comigo sobre isso, eu compartilhei com o nosso pastor. O Senhor tratou comigo sobre alguns apelos que aconteciam aqui na frente. E queridos, por favor, não se acanhem quando algum ministro fizer apelo, venha até que aquilo se torne uma realidade para você. Mas existia um ser humano, uma certa pessoa que vinha a todo apelo. Todo e qualquer apelo. E muitas das vezes o apelo era de cura na quinta, o apelo de cura era no domingo de manhã, o apelo de cura era domingo de noite e a pessoa vinha. E aí o Senhor perguntou para mim, Tiago, por que essa pessoa vai à frente de todos os apelos? Aí eu falei, porque ela quer ser curada. Mas eu já não a curei. Será que não está na hora de você ensinar ela, que ela entender que ela já foi curada e ela não precisa mais ir? Eu pensei, mas de repente ela tem vários tipos de enfermidade. Ela está indo, de forma parcelada. Sei lá o que está na cabeça do ser humano. Mas ele, não, mas eu já curei tudo. Então ensina para ele que o que eu já fiz por ele já é uma realidade. E ele não precisa mais sofrer isso. Sabe? Isso foi trazendo um entendimento, porque, querido, eu mesmo fui um que fui extremamente esticado na mentoria. Através da oração de concordância. Quando o Reagan diz, o poder da oração de concordância tem com um casal. Seu casal, seu marido e sua esposa estão na igreja, são cristãos, proferem da mesma fé que você. Querido, tudo que você disser com ele em concordância vai acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus está em você, vocês estão enxertados em Deus. Não tem como, querido, não dá certo. Mas isso não é uma realidade já escrita? Por que a gente não está usufruindo? Porque a nossa fé não está tão desenvolvida nesse ponto. Porque a gente deixa de lado. A gente vai achando que a gente já chegou num nível de maturidade que essas coisas básicas não precisam de atenção. Precisam, querido. É importante sim que através da sua oração, junto você, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, declarando o que a palavra fala sobre você, com fé e a certeza daquilo que Deus já fez por vocês, para que aconteça. E se não estiver acontecendo, reivindica isso. Se posicione. Existe um livro do T.D. Jakes aqui na nossa livraria, eu creio que ainda tenha dele, que ele fala sobre posicionamento. Sabe, varão de Deus? Não é a tua esposa que fala mais alto dentro de casa. Não é você, não é a sua esposa. Eu dentro das minhas madrugadas de oração, certa vez, eu tinha muito disso. Quando eu via um barulho, e o meu sono é bem leve, muitas vezes eu acordava, Adriana, tu ouviu isso? E ela falava assim, pelo amor de Deus, cara, eu tô dormindo, me deixa. A terceira vez que eu fiz isso, querida, ela falou assim, opa, sou eu que tenho que ir lá embaixo ver o que está rolando. E, queridos, eu te confesso que muitas das vezes, 2 é melhor do que 1, Vai que o negócio lá é grande. Pelo menos ela vai me empurrar até a circunstância, Mas é isso. Então, assim, certa vez eu estava orando. Eu acordei de madrugada e eu desci. Minha casa são 2 andares. Eu sentei na sala, bem sonolento. E aí eu vejo algo passando dentro da cozinha. Eu falei, é sono, É sono. Tô com sono, tô vendo coisa. Achei que fosse uma barata e tal. Mas aí eu
despertei e quando eu vi, querido, era um vulto passeando pela minha cozinha. Queridos, naquela hora, eu me posicionei. Falei, coisa miúda, mete o pé, vaza. Vai, sai, pode ir embora. Em nome de Jesus, sai fora. E eu fui levando ele até o portão lá de fora. Querido, se o vizinho tivesse aberto a porta, ele ia falar assim, eita, Benete pirou. Mas, querido, eu estava vendo. Dentro de casa, homem, é você que vê. Né? Certa vez, eu não lembro quem foi que disse nesse lugar, que orava pelos seus filhos quando o filho estava dormindo no quarto. E quando o filho não estava no quarto, ele ia lá, impunha as mãos sobre o travesseiro e declarava coisas. Querido, peguei para mim. Gabriel dorme que nem pedra. Tem hora que eu entro lá no quarto, coloco a mão sobre a cabeça dele e declaro aquilo que eu entendo sobre a palavra. E faço com que aquilo aconteça e vejo isso acontecendo. Por quê? Porque a fé, ela tem resultados. E a gente está aqui para isso. A nossa oração de fé serve para isso. Amém? Vocês estão me acompanhando? Glória a Deus. Para uma oração de fé ter resultado, vamos lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus 7, 7. A gente vai praticar nessa tarde, noite. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abre-se-lhe-á. Vocês conseguem ver isso aqui como uma verdade? Consegue mesmo? Vocês estão pedindo e está chegando até vocês? Vocês têm batido e a porta está se abrindo? Os locais estão se abrindo? Isso é uma realidade. Eu não lembro qual foi um dos ministros que passaram por aqui. Se não me engano, foi o vice-presidente lá do Nordeste, do pastor Norberto. É prego batido e ponta virada. Esse versículo aqui, ele tem que ser prego batido e ponta virada. Estou pedindo, não está chegando? Deixa eu ajustar a minha vida, deixa eu ajustar meu tipo de declaração, deixa eu ajustar a minha fé. Porque se eu estou pedindo, a palavra fala, se a palavra de Deus estiver em mim e eu estiver nele, aquilo que eu pedi vai ser dado, está lá em João. Por que não está acontecendo? Algo de errado está comigo. Vamos fazer acontecer? E para que a gente tenha respostas na nossa oração da fé, como eu disse aqui, o que vocês têm pedido através da sua oração da fé? Quais têm sido as suas declarações de fé através da sua oração? Porque a oração da fé fala, decida o que você quer. Muitas das vezes a gente não sabe o que a gente quer. Ah, pai, tu sabes o que eu preciso. Ô, pai, entrega. A gente brinca aqui às vezes, né, com o profeta. Entrega aí, Simone, o que você tem para me entregar? Aí ela, ai, pastor, para. Só que Deus já falou com você, você já sabe. Coloque em prática, queridos. Uma outra forma da tua oração da fé é ser uma realidade. Encontrar textos bíblicos que respaldem a sua oração. Falamos sobre cura. Então, querido, pega lá na Bíblia o que a palavra fala sobre cura e declare, a tua palavra fala sobre isso. Senhor, Jesus veio e levou sobre ele. E aí tu não está vendo no teu corpo, porque muitas das vezes a gente acha que a nossa declaração vai acontecer de forma instantânea. Nem sempre, queridos. É uma alegria quando isso acontece. Mas a fé não fala que a gente persevera até que. Então fique firme, declarando firme, até com que aquilo ali aconteça. Isso é posicionamento de fé. Então, busque na Bíblia. O que a tua palavra fala sobre família? A minha família vai estar se separando? Não. A tua palavra fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a tua casa não está servindo ainda? Se posicione em fé, em oração, até que aconteça. Amém? Estou com raiva não, lembrei agora da Janaína. Estou com raiva não. Peça a Deus as coisas que você deseja. Queridos, a gente acabou de ver lá em Mateus 7, pedir e dar-se-vos-á. Não tem como você pedir coisa errada se a palavra de Deus estiver em você e você no Senhor. Você vai pedir as coisas certas. E pedindo as coisas certas, elas irão acontecer. E o mais importante disso tudo, creia que você já recebeu o que pediu. A gente escuta muito isso no Rema. Se você deseja um carro novo, queridos, e se ainda não tem um carro, compre o chaveiro do seu carro.
Compre o lugarzinho que vai botar. Hoje nem existe mais isso, talvez, né? O lugar onde você vai botar o documento do seu carro. Eu lembro um ministro ou ministra que passou por aqui que falava que já entrava em casa assim, né? Porque a garagem era apertada e o carro grande que ela queria ia atrapalhar a passagem. Dá de louco, querido, porque Jesus falou com a árvore. Não foi? Que é louco maior do que isso? Para. Anda ali na rua e fala com uma árvore, eles não vão te chamar de maluco. Então entra mesmo, fala mesmo. Opa, calma aí, desculpa aí, carro. Está chegando, já é uma realidade. Declare isso. E, queridos, recuse-se a duvidar. Porque a dúvida rouba as promessas do Pai. Amém? Uma coisa que a gente vai ver lá em Provérbios, no capítulo 4, 20, vocês não precisam abrir, que diz: filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos. Não os deixe apartar-se dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então medita na promessa, medita naquilo o tempo todo. Declare, queridos. Muitas foram as vezes que eu me peguei mesmo declarando aquilo que o Senhor tratou com o meu coração até que se manifestasse. Porque tem coisa que Deus fala com a gente que parece meio loucura, não tem? Tu vai falar e fala assim: Deus, não sei não, isso aí eu acho que não é teu não, isso é do diabo. Satanás, arreda. Mas na realidade Deus está falando: ei, é louco mesmo. É para confundir os loucos. E aí você vai meditar nas promessas, meditar nas promessas, meditar nas promessas, declarar aquilo com fé, até que aconteça. E uma coisa que a gente aprende: regue com louvor. Renda graças. Cada vez que você orar, declarando sobre algo, encerre rendendo graças àquilo que você está pedindo. Sabe, a oração da fé, a gente aprende também na mentoria, que você não precisa pedir a mesma coisa todo dia. A oração da fé é um pedido só. Você pede algo e a partir dali é meditar na promessa e render graças. É declarar até se manifestar. Então você não pediu hoje para que a sua despensa esteja cheia e amanhã você pede de novo. Amanhã você vai falar: Pai, eu te rendo graças, porque a minha despensa já está cheia. Eu te rendo graças porque eu vejo o recurso chegando. Eu te rendo graças porque eu vejo a cura se manifestando. Eu te rendo graças porque eu já vejo o caroço sumindo. Eu te rendo graças, Pai, porque a tua palavra fala sobre isso. E a materialização é uma realidade. E eu me alegro com isso. Eu não lembro qual foi o último ministro que passou por aqui também, mas falou sobre dançar, se não me engano, o pastor José Roberto. Querido, dança. Dança, querido. Faz vergonha mesmo para a sua carne. Eu lembro uma vez que Sâmia Rocha, lá de Portugal, Sâmia Rocha é uma ministra que era do Verbo da Vida, cresceu com o apóstolo Bud, hoje é esposa de um pastor da Igreja Zoe em Portugal, e vira e mexe, ela me manda uma mensagem pelo YouTube, né, que me dá umas tapas na orelha de vez em quando. E certa vez, ela pregando lá, ela falou sobre reputação. E ela falou: Tiago, não, né? Ela falando Tiago, mas falou comigo. Ela falou assim: olha, enquanto você estiver preocupado com a sua reputação, Deus não vai poder agir na sua vida. Enquanto você estiver preocupado com aquilo com que as pessoas vão pensar sobre a sua entrega e sua rendição ao Senhor, você não vai conseguir usufruir de tudo. Sabe, muitas das vezes a gente está dessa forma. A gente tem a palavra, a gente tem a unção, a gente tem tudo aqui. Mas o que as pessoas vão pensar se eu der uma carreira na igreja? O que as pessoas vão pensar quando se eu deitar no chão e me render ao Senhor? Queridos, é você e o Pai. A palavra fala: chegai-vos. Eu esqueci a palavra, Jesus. Oi? Chegai-vos a... Não, mas tem o negócio do trono, esqueci agora. Confiadamente. Achegai-vos confiadamente ao meu trono. Achegai-vos confiadamente a mim. Muitas das vezes a gente está com timidez. E, querido, timidez é um espírito, sabe disso também, né? E não é porque profeta vem espírito em tudo, não. Mas é isso mesmo. Sobre a oração da fé e a cura, vamos comigo lá em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Tiago, capítulo 5, versículo 14. A gente vai ver: estais alguém dentre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja e estes façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé
salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou com constância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Essa passagem é interessante, que parece duas coisas totalmente diferentes. Mas aqui a gente está falando sobre enfermidade. E eu gosto de pensar sobre isso. O Senhor tratou comigo sobre essa questão mesmo de você orar pelo enfermo, fazer o seu papel. Muitas das vezes eu era tímido no que tange a isso, porque muitas das vezes eu orava por alguém e essa pessoa não ficava curada, e eu falava assim: Senhor, não tem poder sobre mim. Aí ele virava para mim: ei, mas não é sobre você, é sobre mim. Você vai ser apenas um canal condutor. Só levanta a tua mão, deixa que o restante eu faço. Muitas das vezes a gente está aqui num culto, e aí você mesmo pode chegar e pensar: caramba, tem alguém enfermo na rua. Você pode orar por alguém. Você pode declarar a palavra sobre alguém. A fé é para mim e para você, querido. Isso não é de exclusividade da primeira fileira dessa igreja. Amém? E aí a gente vai ver, né, começando já a ir para o final, para a gente começar a colocar isso em prática. A gente vai lá em 1 João, capítulo 5, versículo 15. 1 João 5,15 fala: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Sabe? Isso é uma realidade. A gente vê Jesus fazendo isso. Ele para diante aquele túmulo do jovem, que eu esqueci o nome também, Lázaro. Oh Deus, eu e meus nomes na cabeça. Ele para diante ao túmulo de Lázaro. E a oração dele qual foi? Pai, obrigado porque eu sei que tu me ouves. Olha a certeza de Jesus. Obrigado, Pai, porque eu sei que tu me ouves. Lázaro, vem para fora. Você não vê, né, um espetáculo de Jesus, uma gritaria de Jesus repreendendo a morte. Você não vê: ei, Satanás, solta a visa de Lázaro. Não, Pai, obrigado porque tu me ouves. Lázaro, vem para fora. Olha a autoridade desse homem. Mas era só Jesus? Não. A palavra fala que Jesus repartiu isso conosco. Essa autoridade está conosco. A gente aprende isso na oração no nome de Jesus. Já recebemos a procuração dele. O que você tem declarado diante de alguma sepultura que você tem andado, querido? Vamos nos colocar de pé. Uma outra passagem, uma outra coisa muito importante para a nossa oração da fé dar certo é perdão. Você aprende isso também na oração de concordância com o nosso ministro José Carlos. Querido, se você tiver algo contra alguém sem perdoar, a sua oração não vai dar certo. Então perdoa quem tem que ser perdoado. Pede perdão para quem você tem que pedir, para que você possa ver a sua oração da fé dando certo. Amém? E um resumo sobre a oração da fé. A natureza nos mostra que a oração da fé é declarativa e afirmativa. A oração da fé foca nas crenças em promessas já feitas. E a oração da fé é feita com a certeza de que a resposta já é um fato. Talvez você tenha orado esse tempo todo, desconsiderando talvez esse tripé: a natureza, o foco e a abordagem. Natureza, ela é declarativa e afirmativa. Você declara, afirmando aquilo que a palavra diz. Tenha foco na crença que Deus já prometeu. Deus já te prometeu muita coisa. Declare sobre isso. E a sua abordagem é saber que aquilo que foi prometido já é uma realidade. Ela já aconteceu. Vocês já receberam. Amém? Nós vamos orar, vamos cantar um louvor. E eu quero pedir para que você coloque mesmo os seus pedidos de oração agora, com esse conhecimento que chegou para você. Você vai orar com essa certeza. Tudo aquilo que talvez você tenha orado e não tenha acontecido, não tenha chegado até você, conhecimento chegou para você. A palavra foi ministrada, a luz da palavra chegou. Agora você vai se posicionar, queridos.
É você e o Pai. Não precisa do ministro impor as mãos sobre você, não precisa de ter um apelo, mas sim, é você com o Pai agora. E aquilo que tem se tornado dúvida, que até hoje era dúvida para você, você agora vai se posicionar em fé, declarando o que a palavra fala, até que aconteça para você. Amém? Você disse, eu acredito. Você disse, está feito. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.